Aqui não é jamais para diminuir a dor do que você sentiu, dessa decepção, desses finais. Mas é para reconhecer que às vezes o que sai da nossa vida também é livramento, para dar espaço para o que a gente realmente deseja. Olá, Capricórnio, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma leitura. Também lembro você que aqui, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez. E se isso acontecer, não força nenhuma informação. Dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa. Ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você também. Boa sorte, Capricórnio. Vamos começar com as cartas de oráculo. O destino. E o templo. Energia muito espiritual. Me chama até para uma questão mais religiosa, inclusive. Mas me fala de um momento, um caminho que Capricórnio está trilhando, que está muito relacionado ao destino. São marcos do destino, são aqueles aprendizados que a gente precisa passar. A gente não consegue lutar contra, a gente não consegue evitar, porque eles são fundamentais para a nossa evolução aqui. A gente só consegue mudar a forma como a gente passa por esse momento, como a gente encara o que acontece. É como até aquela oração da serenidade, né? Pedindo serenidade para aceitar as coisas que não pode mudar, força para mudar aquilo que pode e sabedoria para diferenciar os dois. Essa é bem a energia que eu sinto aqui. Isso aqui também se adequa a qualquer área da nossa vida. A gente não tem controle total sobre as situações. Então, às vezes, coisas acontecem na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, que a gente não tem muito controle, a gente só tem que saber lidar ou tentar lidar da melhor maneira. Isso vale para as pessoas também. As pessoas são o que elas são. Não cabe a nós mudá-las de nenhuma forma. Ou a gente aceita, ou a gente reconhece que talvez essas trocas não estejam ali alinhadas com o nosso melhor interesse. Outra frase aqui muito condizente com esse momento é aquela que diz: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. Isso também vai direcionar bastante esse momento. A carta do templo, ela também diz que esse local espiritual que a gente normalmente associa com um local sagrado, ele não está fundado totalmente na matéria. O templo viaja conosco para onde nós formos. O nosso corpo pode ser um templo. Aqui eu sinto que essa jornada vem também para Capricórnio reconhecer as coisas que vocês consideram sagradas. Aquilo que você presta homenagem. E aqui, quando a gente fala dessa homenagem, é aquilo que a gente reverencia. E nem sempre isso aqui é o sagrado. Às vezes é a nossa aparência, às vezes é o nosso status, às vezes são os bens materiais, às vezes sim pode ser uma jornada espiritual, o contato com alguma religião. Essa carta até ela propõe um exercício que é muito interessante. Ao invés da gente se ver voltado ou tentado a procurar grandes templos, tente criar o seu próprio templo com materiais que você encontrou na natureza, no seu dia a dia. De repente, algum presente que você recebeu de uma pessoa querida, coisas que têm um valor sentimental para você ou que tenham te tocado profundamente quando você passou por elas. Esse é um exercício interessante para você voltar para aquilo que desperta algo positivo em você. Aqui diz, inclusive, para você não gastar nenhum dinheiro fazendo isso, só o seu tempo. Só esteja aberto para sentir e ter essa experiência. Então aqui é um chamado para entrar numa jornada espiritual. Vamos passar para o tarô. Vamos ver com o Videntes da Luz a mensagem que Capricórnio precisa receber neste momento. Seis de paus invertido. 6 de copas invertido com o ermitão. Fundo do deck, a gente tem o 4 de copas. Capricórnio
pode ter passado recentemente por alguma situação de perda ou uma situação onde aquilo que você esperava acontecer não aconteceu. Aqui tem aqueles momentos que parece aquela descida, né, ao submundo, onde onde alguns podem até enfrentar aquela noite escura da alma. É aquele momento que parece que o chão é tirado debaixo dos nossos pés e aquilo que a gente dava como certo na vida falha pra gente. Aqui diz que era exatamente isso que precisava acontecer para levar Capricórnio para essa experiência que ele precisa passar. E é uma jornada interna e particular de busca pela sua própria verdade. É o que o ermitão chama. A gente vê essa figura aqui despida, atravessando esse portal para um lugar até árido, numa representação que a gente deixa para trás tudo aquilo que a gente considerava como certo. Todas essas bagagens, todas as certezas ficam para trás. O caminho e a jornada vão trazer percepções diferentes. É um caminho seu. Capricórnio, ninguém pode fazer esse caminho por você. Aqui diz que você pode se lamentar o quanto for pelas situações que ficaram no passado, pelo que não aconteceu. E faz parte. Faz parte ainda dessa mente, talvez muito apegada e prestando homenagens àquilo que não te serve. Aquilo que não serve ao seu eu mais elevado. Esse eu mais elevado, ele não é igual para todo mundo. Cada um tem seu processo de evolução que é único, que é baseado nas suas experiências, no seu grau de percepção das coisas, no quanto você já consegue agir de acordo com aquilo que aprendeu, que assimilou na sua jornada. Isso é diferente para cada um. Por isso que a gente não deve comparar os processos. Às vezes, aos olhos dos outros, o que você está fazendo é pequeno, mas você sabe o quanto você caminhou. Você sabe o quanto você superou, o quanto isso requer de força interna, de confiança, de superação. Interessante que é o mesmo desenho aqui, desse templo com essa carta do 4 de copas. É para a gente começar a reverenciar o nosso próprio templo, o nosso próprio caminho. E todos esses contratempos que trouxeram Capricórnio para cá, foi justamente para colocar vocês nessa jornada. Deixa eu trazer o Videntes da Luz para a gente aprofundar na mensagem que Capricórnio precisa ouvir neste momento. 6 de paus invertido do que estamos falando. 3 de espadas. 10 de espadas. Com o 9 de paus. 5 de pentáculos no fundo do deck. Então aqui confirma que pode sim Capricórnio ter passado por situações dolorosas. Finalizações, quebra de confiança, coisas que você dava como muito certa, que levava como base na sua vida, mas que de certa forma estava muito desalinhada da realidade. Muitas vezes a gente se apega a essas convenções, a essas aparências, porque a gente tem muito medo, no fundo, de ser rejeitado, de não se ver bom o bastante para algo, para alguém. Esse não é um sentimento único de Capricórnio. Todos nós sentimos isso em algum nível, alguns momentos mais, outros menos da nossa jornada. Isso faz parte. Aqui mostra que Capricórnio usou toda essa aparência, todo esse exterior, todas essas vitórias e conquistas como um escudo, para não enxergar e não mostrar, deixar transparecer uma fragilidade maior, sua. Mas aqui diz que isso só estava criando uma barreira entre você e quem você veio aqui para ser, o seu eu mais elevado. E hoje, quando você ainda foca em lamentar muito essas situações que ficaram para trás, é como se você ainda se segurasse nessa cerca miúda, quando você é muito maior do que isso. Quando você pode sim atravessar essa experiência e deixá-la para trás. E não deixar que ela defina você. Novamente, Capricórnio, aqui não é jamais para diminuir a dor do que você sentiu.
dessa decepção, desses finais. Mas é para reconhecer que às vezes o que sai da nossa vida também é livramento. Para dar espaço para o que a gente realmente deseja. 6 de copas, invertido do que estamos falando. O carro. 4 de paus. E 10 de paus. Fundo do deck, a gente tem um pajem de paus. Aqui é o momento de renovação. Aqui acontece a virada de chave. Que é quando Capricórnio abandona as idealizações. Sonhar faz bem para todos nós. Quem não sonha não se move, não sai do lugar. A gente tem que almejar algo lá na frente. Algo maior, melhor, mais próspero, mais fácil. Depende da busca de cada um. Isso é saudável. Isso alimenta a gente. Mas a idealização muitas vezes enrijece. Porque com ela, qualquer coisa que destoe daquele cenário ideal que a gente criou, a gente não reconhece a vitória. Às vezes a situação se apresenta de uma forma até muito melhor, muito mais próspera e a gente não consegue enxergar isso. Aqui é o momento onde a gente reconhece que o que ficou para trás, o que ficou pelo caminho, não era para estar mais na minha jornada. E eu deixo de me agarrar a isso, a essas ideias, essas idealizações, esses ideais, que muitas vezes só existem para massacrar a gente. Esse é o grande movimento aqui. Essa carta do carro, ela sempre me fala desse momento de transcendência. Quando a gente passa de patamar, eu sinto que esse é o grande aprendizado aqui para vocês. É quando o Capricórnio, inclusive, se reconhece um ser imperfeito, que vai cometer erros, que nem sempre vai ter resposta para tudo, que nem sempre vai ser legal, a melhor companhia, ou o mais sábio, ou o mais inteligente. Humano. E aqui, quando você abraça essa imperfeição, é o momento que você consegue transcender. Quando você deixa de se cobrar tanto, você também deixa de cobrar tanto do exterior. As coisas ficam mais leves, mais fluidas. A partir daqui, com essa energia, aí as coisas que você atrai para sua vida, sejam elas em qualquer área que for, elas têm muito mais chances de trazer aquela sensação de realização, de ter bases sólidas, prósperas, para você construir algo acima. Mas só se você deixar para trás esses pesos de idealização, de expectativa, daquilo que você considera ou sempre considerou quase que sagrado. Isso está mudando. Se permita mudar. Permita que essas circunstâncias, esses aprendizados transformem você também. Que venha esse pajem de paus aqui no inconsciente pedindo essa flexibilidade. Essa energia de deslumbre pela vida, de se deixar ser surpreendido. Também sendo gentil com você, que nessa fase você não vai ter as respostas. É isso aqui que muda a jornada para vocês. O ermitão do que estamos falando. A torre. Pajem de copas. Com cavaleiro de paus. De espadas, desculpa. Fundo do deck a gente tem um 9 de espadas. Tem muita coisa que vem junto quando o Capricórnio se permite entrar nessa jornada. Que, como a gente falou, é uma jornada solitária. Pode vir, sim, esse sentimento de solidão, de abandono. Pode vir aquele momento onde a gente lamenta tempo perdido, esforço desperdiçado, onde a gente gasta um tempo se perguntando por que permitiu acontecer, por que eu fiz isso, por que eu deixei, por que. Novamente, é para ser gentil com você nesse processo, Capricórnio. Isso é normal. Passar por esses momentos. E ainda que eles não tragam as respostas que você precisa, que você realmente quer, você precisa se permitir passar por isso.
É um momento de raiva, é um momento de frustração. É um momento onde você está se permitindo sentir coisas por você mesmo. E na verdade o que esses sentimentos todos que afloram, vêm dizer pra gente, é que Capricórnio virou a chave. A carta da Torre aqui, ela não vem pra mim com essa energia de término e ruptura que a gente viu aqui no começo. Ela vem com aquele momento de clareza. E é a clareza que vem e destrói todas as estruturas frágeis. Tudo aquilo que estava bambo aí dentro de Capricórnio. E essa verdade, essa clareza, quando ela atinge a gente como um raio, a gente não consegue desver. Então é natural que muito do que estava guardado venha à tona. Me pede aqui para Capricórnio não se cobrar de sair fazendo e acontecendo. Não. Aqui é um momento onde Capricórnio se permite sentir. E sentir, inclusive, esses sentimentos mais mesquinhos, tá? Aqui não é para você jogar nada na cara de ninguém, ou exigir desculpas ou perdões dos outros. Não, não é sobre os outros, é sobre você. Às vezes às vezes a gente precisa sentir aquela indignação, aquele arrependimento, aquela raivinha. A gente precisa botar isso para fora porque isso estava preso, guardado há muito tempo. Isso não serve. Emoção guardada pra gente não serve. Deixa sair, deixa fluir sem julgamentos. Eu quero uma clarificação para o Cavaleiro de Espadas. Cavaleiro de Espadas, do que estamos falando aqui. Rainha de Espadas. Aqui pede que você não se apresse, tomar cuidado com a impulsividade e com essa necessidade de ter que se colocar em movimento logo. De ter uma pressa, né? De ter que estar correndo atrás de alguma coisa. Tem essa energia muito forte em Capricórnio. Então é um momento que vocês precisam aprender a ponderar mais. Não se preocupe porque esse momento de vazão desses sentimentos mais frágeis, ele passa. Ele passa e dá espaço para um momento onde Capricórnio se vê muito mais centrado. Você só precisa esperar o impulso inicial passar. Qualquer movimento que você faça aqui de forma precipitada, ele vai ser movido por essas emoções que a gente falou. E elas não servem para levar você adiante. Elas têm que ficar aqui. Então, quando Capricórnio se permite esperar um pouco, ele se vê com muito mais clareza do caminho a seguir. Muito mais alinhado à sua própria natureza, inclusive. O grande desafio que Capricórnio enfrenta aqui é essa sua natureza muitas vezes ligada à matéria. Vocês são um signo de terra. Vocês são regentes da nossa casa de carreira, de frutos, os frutos que a gente deixa no mundo. Então é natural que vocês estejam sempre focados nisso. Aqui não pede para Capricórnio mudar a sua natureza, mas sim a rota, mas sim o destino, mas sim o caminhar. E para isso requer um pouquinho de paciência. Não tomar atitudes precipitadas e não ficar nesse momento de transição aqui dessa energia muito focado nos frutos. Esse momento vai chegar, mas primeiro a gente precisa fazer um limpa aqui nessa energia de Capricórnio. Vamos ver com o baralho cigano para encerrar a mensagem de Capricórnio. A mulher, o coração e o fundo do deck a gente tem a âncora. Então a nossa visão daquilo que é seguro e estável pra gente tá mudando. Aqui pediu que eu falasse para vocês, se você tem contato com a sua espiritualidade, os seus guias femininos, principalmente da esquerda, estão com você nesse momento. Principalmente se você está enfrentando esse momento aqui de ruptura. Se você está atravessando essa energia, tem uma energia forte dessa espiritualidade feminina com vocês nesse momento, oferecendo ajuda. Então busque isso também, até nessa energia do templo, tá? Se você se identifica com essa energia, você entende do que eu tô falando.
E aqui um conselho geral para todos os capricornianos que se identificaram com essa mensagem é vocês realmente deixarem as emoções virem à tona. É a maior limpeza que vocês podem fazer nesse momento. E me vem essa imagem do choro mesmo, que é uma das limpezas mais importantes. A gente está se curando de dentro para fora. Pode parecer às vezes bobo, imaturo, como você queira chamar, mas é uma forma do nosso próprio corpo se regular. E a gente precisa disso de vez em quando. Capricórnio, essa foi a sua leitura. Espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.